Eu tenho falado muito no meu Instagram para os meus seguidores sobre corrupção. A mim me incomoda muito o poder público em corrupção. Quando eu fui presidente do Partido Libertador e fiz política como presidente de partido até 1965, não decidi nunca mais fazer política, que entendia que a minha vocação era de professor e advogado apenas. Meu partido, que era o único partido parlamentarista do Brasil e que desapareceu com a atenção número 2, aquele que me fez abandonar a política, eu sempre defendi, o nosso partido defendia. Os nossos vereadores eleitos, eu era presidente do Diretório Metropolitano, os nossos vereadores representavam sempre a bancada mais respeitada da Câmara Municipal. Nunca votou separado. Os outros 12 partidos, já na eleição do primeiro presidente da Câmara daquele mandato, todos eles se dividiram, menos o PL, que nós tínhamos, pelo vestibular, eu tinha feito os candidatos, e pelo que nós dávamos nos cursos para os candidatos, e principalmente os 3 que foram eleitos, nós formamos a terceira bancada da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores. Inclusive um dos nossos vereadores ia ser posteriormente presidente da Câmara, Paulo Soares Senta. Era considerado um partido incorruptível. E é interessante o seguinte: Jaime Rodrigues, João Lemos, figuras notáveis da Igreja paulistana. Eu falo muito sobre corrupção porque no meu livro A Breve Teoria do Poder, no meu livro A Era dos Desafios, no meu livro A Era das Contradições, no meu livro A Queda dos Mitos Econômicos, no meu livro Uma Visão do Mundo Contemporâneo, no meu Introdução ao Constitucionalismo, no meu livro A Introdução ao Direito, breves introduções ao constitucionalismo e ao direito, que mostrava que a luta daqueles que são verdadeiramente estadistas e pensam no país mais do que na sua carreira política, que não tem a defesa daquilo que eu pus na breve teoria do poder, a luta pela sobrevivência no poder a qualquer custo, mas ao contrário, só penso em ideais, como nós tivemos em figuras como Guilherme, como Khrushchev não, como Churchill. Khrushchev foi, infelizmente, um ditador, como a figura de Adenauer na Alemanha, que recuperou a Alemanha depois da Segunda Guerra. Por isso é que muitas vezes eu bato que nós temos que combater a corrupção, que é aquilo que os 3 poderes têm que mais combater: poder legislativo, poder executivo e principalmente o poder judiciário. E o que nós vemos é o seguinte: infelizmente, no governo do presidente Lula, no primeiro governo, no seu mandato, nós tivemos a corrupção do mensalão. Existiu, o próprio tribunal, eram outros os presidentes, outros os tempos, o Supremo Tribunal Federal, condenaram aquelas pessoas por corrupção. No governo do presidente Dilma, nós tivemos, na sequência, o Petrolão, e que também houve condenação. Foram 2 presidentes do Supremo que não tiveram dúvida de pautar, e o Supremo da época condenar tanto o mensalão quanto o Petrolão, corrupção, que não perdoavam nem Joaquim Barbosa, nem Carlos Reis Brito. Posteriormente, nós tivemos a Lava Jato. Na Lava Jato, houve confissões de corrupção, devolução de dinheiro por corrupção. Eu tenho batido muito nisso,
que nós temos que combater a corrupção. Embora os processos tenham sido anulados por questões processuais, como, por exemplo, incompetência de foro, o certo é que a corrupção houve no Mensalão, no Petrolão, no Lava Jato. E agora nós estamos vendo um novo mandato do presidente Lula. O ministro Juscelino foi afastado, o governo quis ser contaminado por aquilo que se alegava, enfim, de algo que não faz jus a quem está no cargo. E ele vai se defender. Agora nós temos o escândalo do INSS, em que a corrupção se deu através de retirar dinheiro de gente pobre, de gente que necessitava, de gente que, enfim, vive lutando diariamente para sobreviver e que a sua previdência não poderia, evidentemente, ser aproveitada, tirando deles para entregar para os benesses de esta ou aquela organização sindical. E de novo aconteceu. E foi o presidente Lula obrigado a afastar tanto o ministro Juscelino quanto o ministro Lupe, e as investigações das CPIs estão aí. Todos esses, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, INSS, aconteceram em governos do PT. Não tenho nenhum preconceito contra pessoas que pensam diferentemente de mim. Não sou aqueles que dizem democracia é o que pensa como eu. Quem não pensa como eu tem que ser eliminado. Não tenho vocação dos Borges da Star Trek, aquele povo que ou conquistava ou matava os povos conquistados, ou assimilava ou eliminava. E toda a teoria da democracia que nós vemos nas ditaduras de esquerda, como aconteceu com Stalin, como aconteceu com todos os países da União Europeia, como acontece no momento com o Putin, só é democrata quem pensa como eles. E não percebem que a democracia é uma luta de ideias, que são ideias em confronto. E sim, tem que ser batido sem atacar pessoas, mas atacando ideias. E é democrata quem combate a corrupção. E é democrata aqueles que efetivamente respeitam quem pensa diferentemente, mas não admitem que quem quer seguir a carreira política faça uma carreira política à luz de que pro domo meia, pro domo sua, melhor dizendo, para eles, e não para o bem do povo. Eu trago isso aqui, repetindo aquilo que eu tenho batido. Eu sempre lutei, tenho 90 anos, sempre fiz análise, escrevi sobre isso, lutando pela moralidade. A nossa Constituição está em primeiro lugar. Na administração pública, o primeiro dos 6 princípios, ou dos 5 princípios, é o princípio da moralidade, que eu acho que é fundamental. Mesmo nesse livro escrito para a minha homenagem aos 90 anos, os autores de Jimmy Doniak, que fala sobre a moralidade no poder público. Tese que eu defendi com diversos autores num livro que eu coordenei, em palestra do ministro Moreira Alves, também transcrita no livro, O Princípio da Moralidade em Direito Tributário. É o que deve ter todo agente público, todo agente que está a serviço. Eu diria que o serviço público é praticamente um serviço sacerdotal de auxiliar o bem comum. E é por isso que eu me entristeço cada vez que vejo nos jornais corrupção aqui, corrupção lá. E todos esses episódios que eu acompanhei, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, agora a questão do INSS acontecendo com um partido que diz que é defensor da democracia. Eu gostaria que
dos dois lados, daqueles que são situação da esquerda, daqueles que são oposição, conservadores, e realmente, se nós não mudarmos a mentalidade, se não lutarmos nesse país para termos um país não corrupto, vivendo o artigo 37 da Constituição, que o primeiro princípio na administração pública é o princípio da moralidade, nós nunca deixaremos de patinar em que os detentores do poder se beneficiam do poder. E o povo, constituído de cidadãos de segunda categoria, passam a ser como acontece agora. No escândalo do INSS, aquele povo que tem menos diálogo, menos possibilidade, menos crescimento, inclusive do ponto de vista financeiro, sendo assaltados por aqueles que detêm poder. Essa luta pela corrupção deveria ser de todo mundo, sem, enfim, ideologias. E todos teriam que ser punidos, qualquer que seja a ideologia, porque a única forma, se nós queremos fazer um país, realmente um país desenvolvido, mas não combatermos a corrupção, não adotarmos o princípio da moralidade, continuaremos patinando no conceito das nações. E o nosso voo nunca deixará de ser um voo de galinha, e não de águia, como nós poderíamos ser, se tivéssemos verdadeiros, os três poderes, idealistas, dedicados a fazer desse país um grande país.